Boa noite, gente. Uau, eu nunca usei esse negócio aqui, meu. Tô achando demais. Já me falaram, você tá parecendo R.R. Soares. Você me chamou de velho, pastor. Mais ou menos, né? Gente, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Me chamo Williams Amaral. Sou membro da Igreja Batista da Família, localizada ali no Jardim Irene. Sou ovelha e discípulo do pastor Luiz Henrique, que é o secretário executivo da Abafé. Não sei se vocês conhecem, né? Ele me abençoou para estar aqui. O Vinícius também é lá da nossa igreja, né? E é uma honra estar aqui, assim, muito honrado. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje, né? Essa casa é muito linda. Tive aqui o ano passado, eu falei assim, uau, que igreja maravilhosa. Pastor Jonathan, obrigado pela recepção. Vocês são bênção. E de verdade, irmãos, tenho certeza que hoje Deus tende a nos surpreender. Quantos aqui querem ser surpreendidos por Deus nessa noite? Se nós viemos à casa de Deus, nós investimos tempo em vir à casa do Senhor, estar em comunhão com os irmãos. É impossível nós virmos até aqui para perder tempo, para ficarmos de braços cruzados, para ficarmos prestando atenção no que acontece ou o que não acontece, sendo que a nossa única preocupação e a nossa única atenção tem que ser nele, somente nele, no nosso Senhor Jesus. É o autor e consumador da nossa vida. Quando o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós temos que vir com o coração cheio, não importa como foi o dia, como foi a semana, porque quando a igreja está reunida para adorar ao Senhor, o sobrenatural e o surpreendente dele acontece. Quantos creem nisso? Amém? Eu queria cantar uma música. Vou pedir, André, né? Me ajuda, por favor. Pode ser com esse microfone aqui mesmo, pastor? Não? Pode? Então tá bom. Todos vocês conhecem, tá? Não. Eu só quero de verdade que os nossos corações sejam preparados para esse mover de Deus. Nesse caminho, nessa verdade e nessa vida que nós vivemos, que é o Senhor Jesus. Amém? Beleza aí, cara? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Você pode erguer as suas mãos aos céus e cantar isso? Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós nunca saberemos o preço, o alto preço que o Senhor pagou por nós naquela cruz do Calvário, Senhor. Cante isso, eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca... Levante sua voz. Se você quiser ficar em pé também nesse momento para adorar o Senhor Jesus conosco. Levante esse clamor ao Senhor. Reconheça o seu lugar na cruz. Diga: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos
os meus pecados lá na cruz. Diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, que tu és. Ele é totalmente amável. Tão maravilhoso, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. É isso que nós viemos fazer aqui, Senhor. És totalmente amável, Jesus. Então, para mim, Senhor Jesus, nós te convidamos. Tu és bem-vindo aqui. Exalta o teu nome sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Deus, renova a força do cansado, Senhor. Tira a aflição, Senhor, do coração que já entrou aqui com ele apertado. E por favor, Senhor, com teu rio de glória, inunda este lugar com a tua doce e maravilhosa presença. Mediante, Senhor, ao teu nome, nós agradecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor e pode se assentar. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em João capítulo 14. Abra a sua Bíblia, abra o aplicativo. João capítulo 14, nós vamos ler apenas um versículo, creio que vocês conhecem. É um versículo que para mim é um dos mais reveladores e importantes da palavra de Deus. João 14, versículo 6. Todos já acharam? Amém? Amém mesmo? Como assim, amém? Diz assim na minha versão, que é a Almeida Revista Corrigida: respondeu-lhe Jesus, ou seja, ele respondeu a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o Vinícius falou assim, ó, você vai ministrar no Instituto de Inverno, falou assim, eu? Cara, não sou pastor, não sou seminarista, sou simplesmente um servo. Pela graça e a misericórdia de Deus, o pastor, eu e a minha, aliás, a melhor parte de mim. Amor, por favor, fique em pé. Se a Débora, minha esposa, o bem mais precioso que Jesus me deu nessa terra. Eu sou sortudo mesmo. Irmão, é só orar que o milagre acontece, amém? Olha isso aqui, olha, meu, é só orar que o milagre acontece, vive nisso. Receba em nome de Jesus. Quando ele me convidou, e eu acostumado a ministrar, poxa, pra pouca gente, nem tenho tanta habilidade assim, falou assim, cara? Tipo, fiquei sem resposta, poxa, o Instituto de Inverno, terão várias pessoas lá, teólogos, pastores, e você vai me colocar nessa bênção, né? Não corri, né? Então, de Josué, não corri. E aí, conforme foi passando o tempo, aí eu falei, pô, o tema desse ano é One Way. Uau, chique, todo em inglês aí, One Way. E aí os dias foram passando, o Senhor foi me acalmando, fui ouvindo, não se turbe o vosso coração. Obrigado, RN6, foi uma benção, viu? Crede em Deus e também em mim. Isso foi acalmando o meu coração e o Senhor me deu esse versículo
para que nós possamos meditar um pouquinho nele, porque é um versículo tão rico que nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre ele, sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida, que é Jesus Cristo. Talvez eu não tenha o melhor do português, talvez eu não seja o mais expert na Bíblia, você me perdoe, mas eu quero de verdade que você esteja com seu coração aberto para entender de Deus aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. Amém? O caminho que conduz à vida é um caminho de verdade. É um ciclo. Jesus, ele estava no início, estava no meio e estará no fim. Como o Apocalipse diz, eu sou o início, o fim, o alfa e o ômega. Tudo nele está nele e volta para ele. E ninguém, absolutamente ninguém, teria tanta autoridade, teria tanta sinceridade em afirmar essas coisas, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu agradeço ao Tomé, o discípulo duvidoso, como a Bíblia diz, porque se não fosse a dúvida dele, nós não teríamos essa declaração tão preciosa, que aviva a nossa fé, em momentos de dúvida, em momentos de medo, em momentos de aflição. Saber dessa verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E eu queria, rapidamente, não quero ser muito longo, quero destacar apenas 4 pontos que esse versículo traz. Que o primeiro deles, Jesus é o caminho. Ele não é apenas um caminho entre tantos outros, ele é o caminho, que significa que ele é o único e não há outro, e nunca haverá outro. Quantos aqui dirigem? Pouca gente dirige aqui? É eu que não estou enxergando. Eu vou de carona para o trabalho, né? Tem uma colega de trabalho e amiga que mora perto de casa. Aliás, eu moro aqui, próximo, aqui no Taboão, ali na estrada São Francisco. E é impressionante. A Marli, eu tô para ver mulher dirigir bem que nem aquela mulher. É impressionante, gente. E ela é o seguinte, ela é completamente fanática do Waze. O Waze é tudo na vida dela. Nós vamos todo dia para o mesmo lugar, mas não importa. Se ela puder ganhar 1 ou 2 minutos, ela vai lá e recalcula a rota, recalcula a rota, recalcula a rota. Agora, nessa época de férias, tá melhor o trânsito para poder andar, né? Quem dirige aí sabe, sentiu a diferença, vai pelo menos sentir que, poxa, a gente faz o percurso com mais tranquilidade. Até o percurso que geralmente é o mais fácil, que maior fluidez, mas tem muito carro, está mais tranquilo de poder caminhar. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos sempre para o mesmo lugar, mas ela constantemente recalcula a rota para ver qual é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia, onde eu posso ganhar 1 minuto, onde eu posso pegar um atalho, onde eu posso pegar menos faróis. Esses dias nós estávamos contando que próximo de onde a gente trabalha, por um caminho tem 7 faróis, por outro tem 8. Ela tudo que ela pensa no caminho dela, para ver como é que consegue ganhar 1, 2, 3 minutos. E quantas vezes isso na nossa vida, nós pensamos e repensamos e recalculamos rota, recalculamos caminhos, pensamos, poxa, por isso aqui é mais rápido, vou pegar esse atalho aqui. Mas a palavra de Deus é muito clara que não tem atalhos para nós que nos confessamos cristãos. No livro de Atos, acho que no capítulo 9, se não me engano, antes de nós sermos conhecidos como cristãos, a palavra diz que nós éramos conhecidos como seguidores do caminho. Não era simplesmente cristão, nós éramos seguidores do caminho, porque só há um caminho, só há uma direção, não há atalhos, não há pontes, não há absolutamente nada que leve a Jesus senão Ele mesmo, se leve ao Pai senão Ele. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós devemos parar de tentar buscar atalhos na vida cristã. Nós temos que parar de buscar coisas supérfluas, caminhos supérfluos, que muitas vezes vão nos levar a precipícios, às portas fechadas, a acidentes. E nos últimos dias em que nós temos vivido, pode até ser um caminho sem volta. Nós temos visto
cada vez mais o amor de muitos se esfriar, como diz nos últimos tempos a palavra de Deus. E por que eu enxergo isso? Que muita gente viu pessoas que se denominam cristãos ensinando caminhos, ensinando meios, ensinando métodos, no qual, como se fosse mais fácil se achegar a Deus. Aquele coisa de barganha, esse é o caminho mais fácil. Nós sabemos que não há outro caminho. Jesus é o caminho. Ele é e sempre será o caminho. Não existe uma outra verdade. E o significado de Jesus ser o caminho para o Pai é fundamental. 1 Timóteo 2, versículo 5, diz que o Senhor Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro. Pare de pegar atalhos. Deixe de buscar os caminhos mais fáceis. Porque esses caminhos mais fáceis vão fazer tudo menos te levar para perto de Deus. O diabo ele tem trabalhado tão forte, até na vida da própria igreja. E vemos a igreja buscar tantos caminhos fúteis, fáceis, e o amor se esfriando, e ela se perdendo. Você está aqui no Instituto de Inverno, mas para o seu coração arder, dizer que o único caminho é Jesus, é simples assim, e sempre será simples assim. Eu não preciso fazer 7 dias para alcançar a minha bênção. Não é só esse é o caminho. O que o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Não precisa pegar outros atalhos. Não precisa que você pense que uma pessoa pode ser o caminho. Não, a única pessoa que existe, que vai te levar para o céu, que vai te ligar a Deus, é Jesus Cristo. Que essa verdade pulse no seu coração, porque os dias são maus. As pessoas esperam ardentemente que nós, como cristãos, mostremos o caminho. Há muita gente perdida, inclusive dentro da igreja, porque não sabe o caminho. Não conhece o caminho. Não tem relacionamento com o caminho. Eu ministro louvor desde quando eu me converti. E uma vez, a Raquel Novaes, quantos conhecem a Raquel Novaes aqui? Uma bênção, da Comunidade da Graça. Ela disse algo muito simples, mas que me impactou sobre essa questão do caminho. Que a vida de um ministro, a vida de um servo de Deus, todo mundo que ocupa este lugar aqui, que parece bonito, mas o preço é alto, tem que conhecer muito bem o caminho para Deus. Porque quem está aqui no altar não tem outra função a não ser um canal, a não ser pegar na mão da igreja e levar até a ponta do altar e o Senhor ter um encontro com a igreja. Então, a vida de quem ministra, ela tem que conhecer muito bem o caminho, porque ela indica o caminho. Imagina você numa Bandeirantes, numa Anhanguera, numa Castelo Branco, e aquelas enormes placas indicando em 500 metros, saída B, saída A, para cidade tal, bairro tal. A placa vai exatamente te mostrar, este é o caminho. E se você ministra no altar, querido, você é responsável em fazer isso. O caminho para Deus é Jesus. O caminho para a vida é Jesus. Você tem que conhecer isso. É de cor e salteado. Não há outra verdade ou qualquer outra coisa que faz com que nós levemos a igreja. Porque se você não conhece o caminho e está aqui em cima, ou se você é líder de célula, se você é professor de EBD, ou qualquer outro, se você tem um nível de influências pelas pessoas, se você não conhece o caminho, como um perdido pode guiar o outro? Como um perdido pode guiar o outro? Que hoje, em nome de Jesus, nós recalculemos a rota do Waze da vida espiritual, mas para o único caminho, Jesus Cristo. Amém? Assim como Jesus, quem entrar, assim, uma coisa muito importante também, no caminho, quem entrar por esse caminho,
vai entrar e achar pastagem, ou seja, alimento na sua caminhada em direção a Deus. Porque Jesus é a porta, Ele é o nosso alimento e é o caminho para o Pai. Uma vez que nós decidimos entrar pelo caminho, nada nos falta. Porque quanto mais nós estamos no caminho, menos nós estamos olhando para trás e para o mundo. Menos os nossos desejos carnais estão falando mais forte do que os nossos desejos espirituais. Menos vamos querer buscar atalhos, porque Ele é tudo. E na caminhada Ele garante que nada nos faltará. Nada, absolutamente nada. Se você está aqui hoje e tem medo desse caminho, e está assustado, poxa, mas como é que vai ser? Querido, o Senhor é o teu pastor. E nada, absolutamente nada vai te faltar. Nada. Não tem, como o Senhor mesmo diz, o Senhor Jesus disse em Mateus 6, poxa, se o Senhor, Ele pensa em, Ele cuida, Ele alimenta os passarinhos, Ele cuida dos lírios do campo, como Ele não vai olhar para nós? E aquele famoso Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, ou seja, aquilo que nos é suficiente, serão acrescentadas, e muito mais. Porque tudo que Jesus, tudo que Deus nos dá, é muito mais do que nós merecíamos. Nem vida nós merecíamos, se não fosse o Senhor morrer naquela cruz para nos dar vida. Amém, queridos? Segundo ponto, Jesus é a verdade. Ou seja, não existe outra verdade. Ele é a única verdade. Interessante que no versículo que eu li, tem exatamente os artigos bem separados aqui. Eu sou o caminho e a verdade. Ou seja, ele não é uma verdade. Se você ouvir por aí que a Bíblia contém a palavra de Deus, já repreenda na hora, porque a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E Jesus é a verdade. Muitos professores, filósofos, cientistas, eles ensinam verdades. Amém? Concorda comigo? Mas eles não são a verdade em pessoa. Jesus é a verdade em pessoa. Porque o que acontece? Um ensinamento de um filósofo, um ensinamento de um professor de matemática. Eu lembrei da minha professora da 5ª série. Esse pensamento é meio de velho. Faz um pouquinho de tempo. Ela me ensinou aquele negócio do mínimo múltiplo comum, sabe? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vocês sabem disso ainda, gente? Mas só que ela fazia de um jeito assim, e era uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela fazia tipo um show. Ela divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aquilo impossível esquecer. O resto da minha vida eu vou lembrar disso. Ok, ela ensinou algo, mas isso não comprometeu o caráter dela. Conseguiram entender? Ela ensinou a matemática, o mínimo múltiplo comum para mim, mas isso não comprometeu o caráter dela. Ela não estava o caráter exposto dela. Agora, quando o Senhor Jesus ele diz que eu sou a verdade, ou seja, ele coloca em prova o seu caráter. Jesus é santo. Ele não pecou. E ele tem total autoridade de dizer que ele é a verdade. A verdade. Então, e nós temos a verdade em nós. Amém? Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus e nós temos a verdade. E se nós temos a verdade, nós temos o grande privilégio e a responsabilidade dessa verdade ser aquilo que nós vivemos e não apenas uma teoria. Porque recentemente, no nosso meio gospel, aconteceu um fato com uma pessoa muito famosa, acho que vocês viram isso daí, aonde a pessoa chegou a dizer sobre a outra, a teologia dele era perfeita, mas ele
Era uma farsa, um personagem. Não adianta. Se nós dizemos ser da verdade, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer é que essa verdade vai ser lida em nós. Minha cunhada, ela postou naqueles grupos WhatsApp da família, acho que ontem, ela postou algo assim, que de cada 100 pessoas, 10 leem a Bíblia e 90 leem o cristão. E aí eu te pergunto, o que as pessoas têm lido em você? Qual é a verdade que elas têm visto em suas atitudes? Porque uma vez que nós aceitamos a Jesus e confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, não há outra evidência maior do que a transformação da sua vida. Você estava num caminho de morte, você se converteu para o caminho da vida e a vida eterna. Qualquer coisa fora dessa verdade da vida eterna, você precisa rever os seus conceitos. Qual é a verdade que está no nosso coração? O que é verdade para você hoje? A verdade é o que os filósofos dizem, é o que os famosos dizem. A verdade é o que o teu namorado, tua esposa, teu esposo te ensina. Tudo bem, são pessoas extremamente confiáveis, mas a Bíblia é muito clara quando diz Jesus Cristo, Ele fala, eu sou a verdade. Não existe outra verdade absoluta senão Jesus Cristo. Não existe outra verdade além dessa. Interessante que hoje fala-se muito sobre relatividade. Mas Jesus ser a verdade é relativo. Relativo? Coisa do inferno esse relativismo para mim. Coisa do inferno. Hoje muito se quer ter razão. Você tem razão. Você tem a razão. Eu tenho a verdade. Você aceitando ou não, é a verdade. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, olha, eu vou falar uma coisa que vai te chocar. Eu não acredito em Deus. Aí eu, é mesmo? Quase isso eu tive, quase essa reação eu tive. É mesmo, você não acredita em Deus? Eu acredito que as coisas são tudo pelas nossas forças e tal. Só que na hora o Espírito Santo me deu discernimento porque, como diz o meu pastor, ia dar uma voadora santa nela. A resposta estava na ponta da língua. E eu ia falar assim, poxa, que bom. Eu ia falar, de verdade, eu queria ser que nem você. Eu queria não acreditar em Deus. Se isso é verdade, e se eu morrer aqui, acabou, beleza, eu vivi bem. Porque a fé que eu tive numa mentira, como você diz, me fez um homem melhor. Me fez ser rodeado de pessoas que me amam de verdade. Me fez a cada dia enxergar que eu posso ser melhor. Nunca precisei passar por cima de ninguém. Nunca precisei almejar qualquer outras coisas que o mundo almeja. Então, no final das contas, não perdi nada. Então, eu queria até que você tivesse razão. Mas, se eu tiver razão, e você tiver errado, se a verdade que eu sigo, inclusive isso que eu disse para ela, eu falei assim, olha, a minha fé é baseada naquilo que eu vivo, na verdade em que há dentro de mim. Foi isso que eu disse para ela, só. Se eu tiver certo, que Jesus veio a esse mundo, morreu em meu lugar, pagou os meus pecados, e aquele que reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, não morrerá, mas terá a vida eterna, valeu de quê? Não acreditar numa mentira. Jesus Cristo é a verdade que o mundo precisa ver na vida de cada um de vocês. Jesus Cristo precisa ser a verdade escancarada em nosso ser. Nós precisamos a cada dia nos desfazer do lixo de tanta mentira, de tanta coisa que não presta, que o mundo insiste em querer jogar em cima de nós. Mas hoje, em nome de Jesus, nós só temos algo a guardar no nosso coração. Jesus Cristo é a verdade. Ele é a verdade.
Não precisamos de outras verdades. Ele é a verdade que vai nos levar para o céu, a verdade que nos faz ser melhor a cada dia, a verdade que nos faz entender quem nós somos. E essa verdade vale a pena seguir para o resto das nossas vidas até Ele vir nos buscar. Amém? Terceiro ponto, Jesus é a vida. Ou seja, não existem várias vidas, só existe uma. E esta vida é Jesus Cristo. Eu chamo a minha esposa carinhosamente de vida. Porque, sendo muito sincero, irmãos, não estou querendo aqui... Claro que também. Mais tarde, tá? Eu chamo ela de vida porque eu vejo a vida de Jesus nela. E quem eu era, quem eu sou e o que nós vivemos em Cristo juntos me faz chamá-la de vida. Porque ela é a minha vida aqui junto com Jesus. E essa questão de vida, hoje eu estava inclusive pensando sobre isso. O ambiente de trabalho, você vê de tudo quanto é coisa, né? Tem um jovem que trabalha conosco lá, tem 25 anos, mas ele parece o mais velho da equipe. Acabado. É cachaça, cigarro, mulheres. E ele bate no peito e fala assim, essa é minha vida. É muito louca. Curto a milhão. Falo bem assim. E eu fico só pensando, quantos cristãos, olha só, isso é muito forte que eu vou dizer. Quantos cristãos, por terem, sei lá, crescido no berço evangélico, gostariam de curtir um pouquinho daquilo que ele vive. E infelizmente temos isso hoje no nosso meio. Você, acreditando ou não, porque há muitos cristãos que não entenderam a questão da vida, de que só há uma vida, uma única vida, que é Jesus Cristo. Jesus, ele precisa ser mais a nossa vida. Quando nos batizamos, agora eu morri para o mundo e nasci para Deus. Ou seja, eu não tenho mais vida. A vida é Ele. Somente Ele. Nele está a vida, nele nós existimos. Jesus é a vida por ser o Criador. Portanto, Jesus é a origem da vida, mas Ele é a vida eterna por ser Senhor ressuscitado e que não nos deixa temer a morte. Ele é a vida eterna para todos os que creem. Somente Ele é a nossa vida. Que tipo de vida você tem vivido? Dentro da igreja, todos aqui são cristãos? Amém? Que tipo de vida você tem vivido? Qual é a vida que as pessoas têm olhado nos teus olhos? Como você tem levado a sua vida matrimonial? Como você tem levado o seu namoro? Como você tem levado o seu relacionamento com seus pais, família? Eu estava conversando hoje com o pessoal lá, inclusive tem alguns cristãos lá, e estavam falando, poxa vida, hoje não, ontem, desculpa. Eu falei, poxa, antes, de pessoas novas convertidas, eu falei assim, antes eu tinha medo de ser crente, tinha medo dos cristãos, que era aquela coisa de que tudo não pode, tudo é isso, tudo aquilo. Infelizmente, há muitas coisas, há muita doutrina, há coisas que acabam assustando as pessoas. E, infelizmente, ensina-se doutrina, mas não ensina a vida de Jesus, que é o essencial, que é a base de tudo. Se você pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não cansa de centralizar, e ela é toda centralizada em Jesus Cristo. O que temos ensinado hoje? O que é mais importante do que Jesus Cristo na vida das pessoas? As vidas precisam ver Jesus em nós.
e acreditar quando nós dissermos: Jesus é a minha vida. Jesus é a vida da minha família. Nossa, mas é tão simples assim? É, o evangelho é e sempre será simples. Jesus era simples. Não precisa de muito florear, não precisa. Jesus é simples. Aceite a simplicidade da vida de Jesus no seu coração hoje. Não saia daqui hoje querendo outra coisa a não ser a vida simples de Jesus Cristo, e você vai se surpreender. Porque Jesus era simples no nosso natural, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, quem é 100% Deus e simples, ou seja, há um mundo, há um reino totalmente à nossa disposição, que aceitamos viver a vida de Jesus. Amém? E o quarto ponto, que é: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tudo começa nele e termina nele. Romanos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando a gente pensa um pouquinho, inclusive na nossa vida, se dele, por ele e para ele são todas as coisas, a gente começa a pensar: pô, se dele, por ele, para todas as coisas, como é que eu estou no meu trabalho, se é por ele? Como é que eu estou cuidando da minha família, se é por meio dele? Como é que eu tenho servido? Como é que eu tenho pensado? Para onde eu tenho olhado? Se dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor Jesus nos chama a uma reflexão nessa noite. A voltar à simplicidade de acreditar simplesmente que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ponto. Por isso eu disse que talvez você poderia até se surpreender e ficar frustrado com a mensagem, mas eu creio que o Senhor, na simplicidade, Ele fala. Ele só precisa que nós estejamos com o coração à disposição para o servir. E que a nossa vida possa ter um único nome estampado em todo o nosso ser: Jesus Cristo. Que nós não negligenciemos mais a criação. Porque Deus, quando fez as coisas deste mundo, foi tudo através da palavra. Haja animais, plantas, água, terra, tudo haja. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós temos o DNA de Deus em cada milímetro do nosso corpo, em cada veia, em cada pedaço de unha, tudo. Não somos simplesmente criatura, nós somos feitura de Deus. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com isso, queridos? Que a partir de hoje nós possamos abandonar os caminhos que não nos levam a Deus. Que nós deixemos de lado as verdades que só nos levam para longe dele, que é a verdade. Que nós não almejemos outra vida, senão a vida de Jesus Cristo. Porque sem isso nós não vamos ao Pai. E o Pai quer cada vez mais ter relacionamento com os seus filhos, para que nós possamos experimentar a vida de Jesus plenamente. Quantos desejam isso aqui nessa noite? Que nós possamos, nessa hora, abrir o nosso coração para essa verdade. Abrir todo o nosso ser e deixar com que o Espírito Santo entre e lave a nossa vida de todos os caminhos que não agradam a Ele, de todas as verdades que nós abraçamos para nós e deixamos a verdade da palavra de Deus que diz que Jesus Cristo é a verdade de lado. Que nós deixemos de almejar qualquer outra vida que nos leve fora da vida de Jesus Cristo.
para que Ele possa crescer em nós e nós diminuir. Nós morremos com Ele, nós morremos para o mundo. Nós temos que viver a vida de Jesus, porque se não fosse Ele, você não estaria aqui hoje me ouvindo e eu não estaria aqui falando para vocês. Porque um dia Ele me amou de tal maneira, não me julgou, não me questionou, simplesmente aceitou a sua morte, morte de cruz, e disse: tudo está consumado. O pecado que estava em nós está sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos. E a vida que temos hoje é a vida de Jesus, e é isso que o mundo anseia ver, a vida de Jesus em nós. Nada mais, nada menos do que a vida de Jesus em nós. Invista seu tempo na palavra de Deus, invista seu tempo em oração com o Senhor, invista seu tempo adorando a Ele do seu jeito. Mas, por favor, não almeje outra vida senão a vida de Jesus. Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus passeie agora pelo teu coração e pela tua mente. E que essa palavra, que ela é viva e eficaz, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sonde o teu coração e que você não saia outro som da tua boca a não ser perdão, Senhor, perdão. Que não haja outra palavra que não seja: Senhor, eu quero mudar a minha vida hoje, eu quero viver a tua vida de verdade e não e abandonar as verdades que tomei para mim, que só me afastam de você. Senhor Jesus, reflita a tua verdade sobre a vida deles. Que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa sondar esses corações, Pai de amor. E que essas pessoas aqui, ó Deus, teus filhos, são teus filhos, possam, ó Deus, abraçar a verdade que é o Senhor. Que eles não almejem nada a não ser seguir os teus caminhos. Que eles não queiram mais nada a não ser ter a sua verdade estampada no seu coração. E eles não queiram, Deus, bater, viver, olhar, se não fazer isso senão pela tua vida. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor, ó Pai, transforme o nosso ser para a glória do teu nome. Que esse Instituto de Inverno recalcule a rota de cada um que entrar aqui para estar diante de Deus apenas. Que não haja mais uma vida dupla, que não hajam mais meias verdades, que não hajam mais atalhos, que não hajam mais caminhos que não levam para o Senhor. Que haja só uma verdade a partir de hoje nos corações dos meus irmãos, que é: Jesus Cristo é o caminho, é a minha verdade e é a minha vida, e eu só vou a Deus por Ele, por Ele, é nele que eu vivo, é Ele que eu amo, é Ele que eu quero, e mais nada além dele, somente Ele, nada mais que Ele. Que em nome de Jesus, Pai, que essa geração desperte para viver a tua verdade, porque o Senhor tem a nos derramar um grande avivamento, mas para que o avivamento venha, é preciso que haja arrependimento, quebrantamento de coração e mudança de vida e mudança de rota. Muda a trajetória, muda, Senhor, e quebra maldições aqui, dizendo de pessoas que não iam ser ninguém, de pessoas que foram amaldiçoadas pelos seus pais, foram amaldiçoadas pelos seus parentes, que diziam que eles não iam ser nada. Senhor, o Senhor é a vida deles, e isso está quebrado na vida deles agora, em nome de Jesus. Eles, Deus, são Deus do seu caminho, eles são, Deus, abraçaram a tua verdade, e eles querem viver a tua vida. Que o diabo nunca mais engane os teus filhos, e que a única verdade que eles queiram é a verdade da tua palavra, Senhor.
para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Quantos desejam isso? Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Se você sabe, cante ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar bem junto a ti, sem rodeios, sem catalhos. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Se você sabe, cante comigo. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Cura-nos essa noite, Senhor, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há atalhos, não há meios, não há meias verdades, somente Ele, somente Ele. Viva isso todos os dias, querido, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Vinícius, obrigado, gente, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém?